Olá, galera esperta! Vamos biologar? E hoje a temática será sobre sistema endócrino! E claro, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos dos hormônios no nosso organismo. Ok? Então põe sangue nesse olho e vamos lá biologar! Vamos lá, o sistema endócrino é responsável pelo controle das atividades metabólicas e, claro, que ocorrem no organismo. Ele vai atuar, diferente do sistema nervoso que nós estudamos na última aula, ele vai atuar a longo prazo. Esse estímulo-resposta é mais demorado. E através dos sinais químicos executados por substâncias denominadas hormônios. Falando em hormônio, o que é hormônio? O que é hormônio? Os hormônios são substâncias químicas produzidas e liberadas por determinadas células de glândulas endócrinas, ou seja, e atuam controlando o funcionamento de alguns órgãos. Ou seja, a ação desses hormônios se dá quando este é lançado através da corrente sanguínea e pelas glândulas endócrinas. E assim chegando ao órgão-alvo. Ou seja, o hormônio é produzido na glândula endócrina e cai na corrente sanguínea e chega ao órgão-alvo, onde é estimulado, coordenado, beleza? Então os hormônios fazem a regulação do organismo, beleza? E claro, esses hormônios vão se ligar aos órgãos-alvo através dos receptores específicos localizados na superfície das células. Olhando a imagem, vocês estão vendo aí a célula que vai produzir o hormônio. Esse hormônio cai na corrente sanguínea e vai chegar ativando o órgão-alvo através desses receptores que estão em suas células. Beleza? Vamos que vamos! Quais são as principais glândulas endócrinas humanas? Vamos lá. Lá dentro do encéfalo, abaixo do hipotálamo, nós temos a hipófise. Tá? E descendo a hipófise, vamos ter a tireoide. E os pontinhos dentro da tireoide, nós vamos ter a paratireoide. Descendo mais um pouco, em cima do rim, essa glândula, que é como se fosse o topetinho do rins, ela é chamada de suprarrenal, antigamente chamada de adrenais. Descendo na região inguinal, nós vamos ter quem? Os ovários. Os ovários são glândulas endócrinas que vão produzir os hormônios sexuais femininos. E nos homens, descendo lá na bolsa escrotal, vão ter os testículos responsáveis pela produção da testosterona. E não esquecendo do pâncreas, próximo lá do estômago, acima do intestino grosso, teremos o pâncreas, que é responsável por produzir dois hormônios que vão atuar no controle da glicemia, glucagon e insulina. Vamos que vamos! Vamos lá, o hipotálamo, nós conhecemos na aula passada, que é uma região do cérebro, lá do encéfalo, que vai receber informações do sistema nervoso e vai secretar alguns hormônios que atuam sobre a hipófise, ou seja, sobre a hipófise anterior, chamada de adenopófise. Então esses hormônios vão estimular a hipófise a produzir os seus hormônios. Beleza? Vamos conhecer ele aí nessa tabela. Vamos ter esse hormônio produzido pelo hipotálamo. Vamos ter o TRH, que vai atuar estimulando ou inibindo os hormônios da adenopófise. Então o TRH vai estimular a tireoidofina. E o CRH vai estimular o adrenocorticotrópico. Beleza? O GnRH vai atuar no hormônio somatotrófico. Beleza?
E o GnRH também vai estimular os hormônios gonadotrópicos, LH e FSH. E a PIF vai inibir a produção da prolactina. A função desses hormônios aí, vamos estudar cada um nos próximos slides. Vamos que vamos! Vamos lá falar sobre... Aí, abaixo do hipotálamo, o hipotálamo possui neurônios que produzem os hormônios ocitocina e antidiurético, ou seja, o ADH. Então o hipotálamo vai produzir esses dois hormônios e que vão ser armazenados e liberados pela neurohipófise. Beleza? Então ele fica bem acima da hipófise. A hipófise é do tamanho de uma ervilha lá dentro do cérebro, abaixo do hipotálamo. Então veja os neurônios. Então o que eles estão mostrando aí? Os neurônios que vão estimular a produção, no hipotálamo desses dois hormônios, ocitocina e antidiurético, e vão a ser armazenados na neurohipófise ou hipófise posterior. E ela vai liberar esses dois hormônios, a DH e a ocitocina. Beleza? Vamos que vamos! Então lá a hipófise. Vamos falar da região anterior, que é a adenopófise. Ela vai produzir uma carrada de hormônios. Ela é tão pequenininha, mas ela tem muito hormônio que vai regular diversas partes do corpo. Entre elas, vamos lá falar sobre esses hormônios. É muito fácil. O primeiro hormônio que ela produz também é a prolactina. Qual é a função da prolactina no organismo? Ela vai estimular as glândulas mamárias a produção do leite materno. Beleza? E claro, ela também produz o hormônio gonadotrófico. Quem são eles? LH e FSH. Esses hormônios vão estimular as gônadas, seja ela os testículos nos homens e os ovários nas mulheres, que são as gônadas. E os hormônios tireoidotrófico, ele vai estimular, claro, o nome já diz, a tireoide. E o hormônio adrenocorticotrópico vai estimular a glândula suprarrenal ou adrenal, tá? Que fica em cima do rins. E o somatotrófico, ele vai estimular o crescimento. É isso aí, ele é o hormônio do crescimento. Beleza? Tem um macetão aí do Carvalhão para você poder memorizar. Eu sei, nem que seja uma palavra que não faz sentido, mas ela faz você lembrar na hora da tua prova lá no Enem ou qualquer outro concurso vestibular. Vamos lá? A palavrinha para você memorizar. Pega aí o macetão. PISTAG, ou seja, PISTAG ou P é P de prolactina, S de somatotropina, T de hormônio tireoidotrópico, A de adrenocorticotrópico, e G de gonadotrópico. Beleza? Pegou aí, captou, anotou o macetão? PISTAG. Você vai lembrar dos hormônios produzidos pela neurohipófise, que é prolactina, gonadotrófico, tireoidotrófico, adrenocorticotrófico e somatotrófico. Beleza? Vamos que vamos! Vamos lá, ainda falando sobre o hormônio do crescimento, ou somatotrófico. Vamos lá, ou SH. Então ele promove o crescimento das cartilagens e dos ossos. Beleza? E influencia no metabolismo das proteínas, carboidratos e lipídios. A sua deficiência na infância provoca o nanismo. Beleza? E o excesso na infância provoca o gigantismo. Então você pode ver aí na figura A o nanismo, que é a deficiência nesse hormônio, e o gigantismo, aí representado na figura B. E o excesso desse hormônio no adulto provoca a acromegalia, como você pode ver na figura C, que é justamente os dentes mal formados,
Mãos e pés aumentados, deformadas. Beleza? Vamos que vamos! E falando sobre o hormônio tireoitrofina. Tireoitrofina é o hormônio que estimula a glândula tireoide. Beleza? E essa glândula tireoide vai produzir os seus hormônios, que é a tiroxina. A deficiência na tireoitrofina vai provocar o quê? Vai causar o hipotiroidismo. Beleza? E o excesso pode causar o quê? O hipertiroidismo. Ou seja, um é devido à deficiência desse hormônio, outro o excesso. E os adrenocorticotrófico vai estimular o córtex da glândula suprarrenal, antigas adrenais, a produzir os hormônios glicocorticoide, ou seja, o hormônio cortisol. Tá? Então, olhando aí, essa glândula suprarrenal fica em cima dos nossos rins. É o topetinho do rim. Então, estimula o córtex da suprarrenal. Beleza? Vamos que vamos! E a prolactina, né? Ela vai estimular o desenvolvimento das mamas, claro, das mulheres. No homem, esses genes são desativados. E vai estimular a produção do leite materno. Tá? E claro, a gente ainda não sabe a função nos homens, né? É desconhecida. Tá? O hormônio folículo estimulante, o FSH, no homem, ele induz a produção dos espermatozoides, os zoidinhos. E nas mulheres, promove o desenvolvimento do folículo ovariano, mostrando aí na figura. Então, o folículo, aí dentro do ovário vai ter os folículos, e esse folículo vai estar rodeando o ovócito. Então, ele vai estimular o crescimento desse folículo. Beleza? E também ele vai estimular a produção de estrógeno, que é o hormônio feminino. Vamos que vamos! E o hormônio luteinizante. No homem, ele é também chamado de ICSH, ou seja, hormônio estimulador das células intersticiais, ICSH. ICSH, hormônio estimulante das células intersticiais. Qual é a função dela? Induz o testículo a produzir testosterona. E na mulher, o LH, que é o hormônio luteinizante, estimula a produção, estimula a ovulação. O que é ovulação, Carvalhão? Ovulação é quando o folículo se rompe e libera o ovócito maduro, prontinho para ser fecundado e gerar uma nova vida. Também o LH na mulher estimula o desenvolvimento do corpo lúteo, ou amarelo. Ou seja, quando o folículo é rompido, libera o ovócito, esse folículo que sobrou vai se transformar no corpo amarelo, ou corpo lúteo. Beleza? Vamos que vamos! A outra porção da hipófise, chamada de hipófise posterior ou neurohipófise, ela não produz nenhum hormônio. Quem vai produzir esse hormônio é na região do cérebro, chamada de hipotálamo. Ela somente vai armazenar e liberar esses hormônios produzidos pelo hipotálamo. Quem são eles? O antidiurético, chamado de ADH, ou também chamado de vasopressina. Ele é liberado quando o volume do sangue cai abaixo de certo nível. Então o volume do sangue diminui abaixo de certo nível, né? E ele estimula. Qual é a função dele? Ele estimula a reabsorção de água lá nos rins, porque só vamos eliminar pouco por cento, 1% em média da água é eliminado na urina. Depois disso, a maioria, mais de 90%, ele é reabsorvido. E quem estimula essa reabsorção é o hormônio antidiurético. Beleza? E claro,
com isso ele retém água no nosso organismo, mantendo o fluxo de sangue. Beleza? E a sua deficiência provoca uma perda excessiva de água e muita sede. Ou seja, a pessoa vai ter uma desidratação, caracterizando uma síndrome denominado diabetes insípido. Não confunda com diabetes mellitus. Isso já caiu no Enem e pegou muita gente de surpresa. Então, o teu concorrente vai errar, mas o aluno Carvalhão não vai errar, tá? Diabetes insípido é devido à deficiência no hormônio antidiurético, o ADH, que provoca desidratação, tá? Não é o diabetes mellitus, que é justamente devido ao excesso, ou seja, de glicose no sangue, o açúcar no sangue. Beleza? Vamos que vamos! Aqui, essa imagem você já conhece de outras aulas, né? É como vai atuar o hormônio antidiurético. Ele vai atuar lá no tubo contorcido proximal e na alça néfrica. Diga, alça... Não me recordo agora. Não, tranquilo, corto. Alça néfrica, vai ocorrer essa absorção de água. E como eu falei na aula passada, esse hormônio pode ser inibido, ou seja, quando tu toma aquela cervejinha, ou seja, o álcool provoca o que? A inibição, onde a hipófise não produz esse hormônio e com isso a neuro não libera no sangue. E com isso você vai eliminar essa água em excesso, provocando desidratação. Por isso que você urina muito quando toma a cervejinha. Beleza? E claro, quando tu toma muita água. Vamos que vamos! Também a neurohipófise vai produzir um hormônio chamado de ocitocina. Ela vai agir provocando as contrações no útero durante o parto. E essa contração na musculatura lisa das glândulas mamárias também causando ejeção do leite. Então ela vai agir na musculatura lisa, que é uma musculatura involuntária, que vai estimular a ejeção do leite. Ou seja, quando o bebê faz a sucção, estimula a ocitocina e o leite sai pelo mamilo. Beleza? E o estímulo para a liberação da ocitocina é essa sucção da mama pelo bebê. Tá? Quanto mais ele suga, mais a hipófise produz a prolactina, onde a neurohipófise vai estimulando a produção de leite pelas glândulas mamárias. Beleza? Vamos que vamos! E a tireoide? Ela está localizada aqui no pescoço e logo abaixo da cartilagem da glote. Ela produz 3 hormônios importantes: tironina, T3, e tiroxina, o T4, e a calcitonina. Repetindo: tironina, T3, e tirosina, o T4, e a calcitonina. A tironina, o T3, e a tiroxina, o T4, qual é a função delas? Estimula o metabolismo energético, acelera, aumenta a taxa da expiração celular. Então, fazendo um trocadilho, porque muitas pessoas às vezes comem muita caloria, mas não engorda. Porque muitas vezes eles produzem muito esse hormônio T3 e T4, que acelera o metabolismo de degradação. O catabolismo. Beleza? Por isso. E o excesso desse hormônio provoca o hipertiroidismo. Com isso, a pessoa vai ter hiperatividade, muito calor, por causa que esse metabolismo é muito acelerado e, consequência, perda de peso. Beleza? E aí também vai ter nervosismo e exoftalmia. O que é o exoftalmia? Os olhos são arregalados. Beleza? Para fora da órbita aqui. Então vão ser arregalados, né? Justamente a exoftalmia.
Beleza? Quase que não sai. Mas isso que é bom, ao vivo e a cores, fica gravado para ficar mais descontraído. Beleza? Também provoca o bócio. O que é o bócio? É justamente o inchaço lá do pescoço, formando um papo. Ou seja, a tireoide ela aumenta de tamanho, criando aquele inchaço aqui, aquele papo. Beleza? Vamos que vamos! E aqui mostrando alguns exemplos dos sintomas. Olha aí, exoftalmia, os olhos arregalados. E claro, o bócio. Beleza? Vamos lá! E o hipotireoidismo já é a deficiência em T3 e em T4 pela tireoide. Pode ser causada devido à carência de iodo na alimentação, pois o iodo é parte constituinte dos hormônios da tireoide. Fique atento que ele pode cair na tua prova do Enem. Vamos lá, é o Carvalhão quem fala. E com isso, ó, vai ter a destruição autoimune da tireoide, que é a tireoidite, uma inflamação na tireoide. Consequência disso, vai diminuir o teu metabolismo. Olha como vai ser um efeito contrário lá do hipertireoidismo. Vai diminuir o metabolismo celular. Com isso, ele vai ter um ganho de peso. Ele vai ter uma bradicardia, que é a desaceleração dos batimentos cardíacos, e o mixedema, que é o inchaço na pele. E o bócio também, que é o inchaço da tireoide, aqui no pescoço. Beleza? E tudo essa consequência, você pergunta, tem alguém que teve esse problema? Sim, o Ronaldo Fenômeno. Ele tem esse problema, por isso que ele não consegue perder peso. Né? Começou a ganhar rápido por causa desse problema que ele tem, o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, mas na infância, provoca o cretinismo. O que é isso? É um quadro que se caracteriza pelo comprometimento do crescimento dos ossos e dos dentes. E com isso, também tem o retardo mental. Beleza? Vamos que vamos! E a calcitonina, o terceiro hormônio da tireoide, ele vai atuar diminuindo a quantidade de cálcio no sangue e aumentando a concentração desse íon nos ossos. Então ele vai estimular os ossos a absorver esse cálcio que está no sangue, tá? E fortalecendo. Tá? Então a ação é hipocalcemiante. Beleza? E as paratireoide, que são justamente glândulas dentro da tireoide. A localização são 2 de cada lado atrás da glândula tireoide. Tá? Na verdade não é dentro, é atrás. E claro, elas vão produzir um hormônio chamado de paratormônio. Beleza? O paratormônio. Vamos que vamos! Qual é o efeito do paratormônio? Ele é responsável pelo aumento do nível de cálcio no sangue. Então vai fazer o efeito contrário da calcitonina. Tá? Então ela vai aumentar o nível de cálcio no sangue. Retira o cálcio dos ossos, aumentando esse íon na corrente sanguínea. O paratormônio e a calcitonina realizam o controle dos níveis normais de cálcio no organismo. Aumenta o cálcio no sangue, a calcitonina deposita nos ossos. E, claro, baixa de cálcio no sangue, o paratormônio retira dos ossos e volta para o sangue. Beleza? Vamos que vamos! As suprarrenais, também conhecida como adrenais, localiza-se sobre o rins, como eu já falei, é o topete do rim, é dividida em 2 regiões. Letra A, córtex, que é a região mais externa, produz os hormônios glicocorticoides, que é o cortisol, e o mineralocorticoide, que é a aldosterona. E a medula, que é a outra região, que é a mais interna, produz os hormônios epinefrina, também conhecido como adrenalina, tá? Não vão ficar doidos na hora da prova, não vão bugar. A adrenalina, epinefrina é a mesma coisa. Além da norepinefrina e a noradrenalina. Ambos são a mesma coisa. Beleza? Vamos lá! A função dos glicocorticoides são derivados do colesterol, hormônio mais importante, que é o cortisol e a hidrocortisona.
são liberados em situações de estresse. Lá no Enem, aquela onda lá. Beleza? Atua na produção da glicose a partir da proteínas e gordura. Então, é o processo de gliconeogênese, onde vai aumentar a glicemia, reduz inflamações e alergias também, o corticóide, e ajuda nesse controle. Então, alguns análogos deles, os corticoides, ajudam nesse controle lá dos processos alérgicos, as hipersensibilidades. Observação, é controlado pelo hormônio ACTH, que é produzido na adenohipófise. Beleza? E os mineralocorticoides, derivados também do colesterol. O hormônio mais importante é a aldosterona. Realiza a absorção do sódio, tá, lá no rins. E a excreção de potássio. Então, absorve o sódio lá nos néfros e excreta o potássio lá no rins. Aumenta a pressão arterial e a volemia, volume de sangue circulante. Então, é controlado também pelo hormônio ACTH, produzido na adenohipófise. Vamos lá? Vamos que vamos! A epinefrina, que é a mesma adrenalina, prepara o organismo para enfrentar a situação de estresse. Tu fica atento! Vai ter a contração dos vasos sanguíneos, que é a vasocontrição, e aumenta a taxa de açúcar no sangue. Ela vai redistribuir o sangue para os órgãos e músculos. É por isso que às vezes te dá por que será que te dá aquele frio na barriga? Porque ela deixa de mandar sangue para as vísceras e manda para os músculos, para te ficar atento. Então dá aquela perda de sangue lá das vísceras, te dá aquele frio na barriga. Diminui a temperatura. A norepinefrina, ou a noradrenalina, atua em conjunto com a epinefrina, na resposta à situação de estresse. Ela vai acelerar o batimento cardíaco, que é ataque cardíaco, tuc, 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 e mantém a pressão sanguínea em níveis normais. Beleza? Vamos que vamos! Descendo ao pâncreas, que também lembra que ela também é uma glândula anética do sistema digestório, mas também é uma glândula endócrina, localizada ao lado esquerdo da cavidade abdominal. É uma glândula mista ou anfícrina, porque ela possui uma porção exócrina, como lá na digestão, e endócrina. Ela produz dois hormônios antagônicos, insulina e glúcagon, na porção endócrina. E produz o suco pancreático na porção exócrina, mostrando aí, bem abaixinho, aí do lado esquerdo e abaixo do estômago. Beleza? Vamos que vamos! A insulina, ela vai aumentar a permeabilidade das membranas celulares à glicose, tá? Ela atua principalmente após as refeições, onde ela vai aumentar essa permeabilidade nos canais lá da membrana celular e é onde a glicose vai entrar, tá? Então na membrana vai ter o canal, no canal vai ter um receptor de glicose que vai abrir esse canal na membrana para a glicose entrar na célula, retirando a corrente sanguínea. No fígado, a insulina promove a formação do glicogênio também. Essa glicose, então, que vai chegar pela célula e vai formar o glicogênio, que é a reserva energética. E a ação hipoglicemiante, que é justamente que diminui a quantidade de glicose no sangue. Então, ela vai vai diminuir a glicemia, que é essa taxa de açúcar no sangue. Onde ela é produzida? Nas células betas lá no pâncreas, também chamada das ilhotas de Langerhans. O glúcagon atua em períodos entre refeições ou quando você está em jejum. Tem um efeito antagônico, inverso da insulina. No fígado, o glúcagon estimula a transformação do glicogênio, ou seja, quebrando ele em várias moléculas de glicose que serão enviadas ao sangue. Ela tem uma ação hiperglicemiante, ou seja, aumenta a glicemia lá no sangue, ou seja, e é produzido pelas células alfas, lá das ilhotas de Langerhans. Beleza? Vamos que vamos! Aí mostrando as imagens aí das ilhotas de Langerhans, aí mostrando essa imagem histológica, tem os ácimos, aí as células betas e as células alfa. O que é o diabetes mellitus? Nós falamos lá do diabetes insípidos e o diabetes mellitus.
é uma doença em que o indivíduo apresenta altas taxas de glicose no sangue, a hiperglicemia. Vão ter dois tipos de diabetes. Dois. O tipo 1 causa pela redução das células betas do pâncreas, que leva à diminuição da produção da insulina, tá? Que pode ocorrer de duas maneiras. De forma genética, que é quando ele nasce com uma mutação, onde produz uma insulina defeituosa, que esse diabetes a pessoa pode manifestar ainda na juventude. Por isso que é chamado também de diabetes insulino dependente, ou diabetes juvenil, que já ainda na juventude, a partir dos 15 anos, já começa a manifestar, que pode ser genético, um defeito na produção da insulina. Mas também pode ocorrer por uma doença autoimune, onde as próprias células de defesas destroem as células betas do pâncreas e com isso prejudica a produção de insulina. Então ela pode ser cunho hereditário, ser genético, e de cunho autoimune, onde o próprio organismo nos autodestrói. E o tipo 2, esse diabetes é devido à redução no número de receptores de insulina na membrana plasmática das células. Se diminui o número de receptores, a insulina não consegue reconhecer e com isso a célula não reconhece a insulina e o canal não abre para a glicose entrar, bloqueando esse canal. E com isso aumenta a glicemia. Esse diabetes, a pessoa se manifesta já à idade mais tardia. Ela vai adquirir devido à sua má alimentação, sedentarismo, consequência também da obesidade. Beleza? Vamos que vamos! E descendo só para as glândulas, agora testículo e ovário, gônadas. A gônada masculina, testículo, está localizado no interior da bolsa escrotal, o saco. Sofre influência dos hormônios FSH e LH, produzidos na adenopófise. Então, olhando lá como na imagem, o FSH vai induzir a produção de espermatozoide e o LH induz a produção de testosterona. Onde a testosterona, que é um hormônio sexual masculino, que é derivado do colesterol, é produzido no interior dos testículos pelas células de Leydig. Beleza? E a ação dela vai aparecer as características sexuais secundárias do homem, como a barba, os pelos pubianos, o engrossamento da voz e, claro, o desenvolvimento da musculatura. E vai provocar o amadurecimento dos órgãos genitais, o crescimento. E vai estimular o libido, o apetite, o desejo sexual. Beleza? Vamos que vamos! E os ovários? Agora, na mulher, são localizados na cavidade pélvica, na região inguinal. Vão ser produzidos dois hormônios sexuais. A mulher tem dois, cavalhão? Tem sim! Tem o estrógeno e a progesterona. Sofre influência dos hormônios também, FSH e LH, que são produzidos na adenopófise. Bem, olhando na figura, o FSH estimula a formação do folículo ovariano, também chamado de Gref, e eles produzem o estrógeno. Beleza? O estrógeno é produzido no folículo. Beleza? E com o aumento do estrógeno, ocorre um aumento da liberação do hormônio LH, o LH vai promover a ovulação lá no 14º dia do ciclo menstrual. E a formação do corpo lúteo, o amarelo, que irá produzir, esse corpo amarelo irá produzir o outro hormônio sexual, que é a progesterona. Beleza? Vamos que vamos. Então o estrógeno é produzido pelos folículos ovarianos, folículo de Gref, e é determinado o aparecimento sexuais secundários femininas, que é aumento das mamas, os carocíneos começam a aparecer lá das meninas, pelos pubianos, acúmulo de gordura nas regiões, beleza?
que o estrógeno tem afinidade por lipídios, estimula o desenvolvimento do endométrio para receber o futuro embrião, induz o aparecimento o amadurecimento dos órgãos genitais e estimula o libido. Então, o estrógeno que estimula o apetite sexual, a vontade, o desejo sexual. E a progesterona é produzida no corpo amarelo, ou corpo lúteo, que se origina no folículo ovariano, rompido durante a ovulação. Juntamente com o estrógeno, a progesterona atua preparando a parede do endométrio, do útero, para receber o futuro embrião. E ela estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias. É por isso que em algum momento lá do ciclo menstrual, as mulheres ficam com o quê? Com as mamas doloridas. Beleza? É tudo isso para preparar o corpo para a reprodução. Com isso, foi a nossa aula de hoje, bebê. E, claro, não esqueça sempre estudar, revisar, para você ter sucesso no Enem, ter sucesso nos exames vestibulares e concursos. Beleza? Até o próximo Biologando com Carvalhão.